É com muita alegria, com muito orgulho que venho aqui dizer que a cidade de Piripiri entrou de vez na história do futebol nacional. Isso aconteceu porque o time da cidade, o 4 de julho, fez uma grande campanha na Copa do Brasil. Independente dos resultados, teve bons resultados, também deu exemplo para o futebol brasileiro, com muita coragem, ofensividade, ousadia. Tudo isso foi mostrado em campo e acredito que isso é muito importante, é um exemplo para o futebol brasileiro. Então vamos aqui contar um pouco da história do clube, algumas curiosidades recentes, contar um pouco até da minha história, porque eu tenho raízes lá em Piripiri, e vamos lá então falar dessas curiosidades do grande, gigante 4 de julho. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, baixe o aplicativo OneFootball. Tem o link aqui na descrição, clique no link, baixe o aplicativo, configure da melhor forma para você, de acordo com o time da sua preferência, com os campeonatos da sua preferência e aproveite todas as funções, notícias, vídeos, estatísticas, tempo real, mercado da bola, tudo que o aplicativo OneFootball oferece para você. Como eu citei antes, eu tenho raízes lá em Piripiri, a cidade do 4 de julho. A minha mãe nasceu lá, cresceu lá e eu já fui visitar algumas vezes a cidade de Piripiri. Passei lá no Caldeirão, por exemplo, que é um dos pontos turísticos, lugar belíssimo lá de Piripiri. E realmente conheço um pouco, já fui no estádio quando eu era mais novo, fui lá no estádio do 4 de julho também. E aí agora vamos falar um pouco da história do clube. Primeiro citando o nome, porque muita gente pensa que o 4 de julho tem esse nome por causa do Dia da Independência dos Estados Unidos, que é muito comemorado exatamente na data de 4 de julho. Mas não tem nada a ver, não tem nada de colonialismo aí, dessa coisa de estrangeiro, nada a ver. É a data de fundação da cidade de Piripiri. A cidade realmente foi fundada lá em 1910, em 4 de julho, e o clube, depois, quando foi fundado, recebeu então esse nome. O clube foi fundado assim na década de 70, ali em 74, 75, mas ainda no futebol amador. Inclusive foi ali que ele começou já a receber algumas características importantes, como a cor e o uniforme. O uniforme, inclusive, a cor vermelha, foi adotada por inspiração no Náutico, uma história curiosa que foi destacada, inclusive, durante o confronto entre 4 de julho e São Paulo na Copa do Brasil, no jogo de ida. Houve uma troca ali de comentários entre o Twitter do 4 de julho e o Twitter do Náutico. O Twitter do Náutico chegou a dizer que ia mandar uma camisa exatamente para o Twitter do 4 de julho. Aliás, vale destacar realmente o bom trabalho que o ADM faz lá no Twitter do 4 de julho, fez várias publicações que repercutiram bastante, teve um crescimento enorme durante esse período aí da Copa do Brasil, vale destacar esse trabalho. Mas enfim, o conselheiro lá de quando o time estava no futebol amador implantou essas cores, o 4 de julho virou colorado, e aí na década de 80, 87, o 4 de julho se profissionalizou e teve uma ascensão rápida. Já em 88 chegou na final do Campeonato Piauiense. Não deu para o 4 de julho vencer em 88 o Campeonato Piauiense, mas perdeu a final para o Flamengo do Piauí e foi mostrando força aos poucos. Em 89, em um torneio amistoso ali, enfrentou o River, time mega tradicional do Piauí, e o Fortaleza, e venceu nesse torneio amistoso, já mostrando que ia dar trabalho para os grandes. Aí na década de 90 venceu o Campeonato Piauiense em 92 e 93. O futebol do Piauí sempre foi muito forte na capital, Teresina, no interior não, e aí o 4 de julho começou a surgir como uma força do interior, disputou inclusive competições nacionais, disputou a Série C 2 vezes, em 93, 97, disputou a Copa do Brasil 2 vezes, 93, 94, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. Palmeiras enfrentou então o 4 de julho 2 vezes e eliminou nas 2 oportunidades. Ou seja, na década de 90 foi realmente ali a melhor fase do 4 de julho, pouco depois da fundação da profissionalização.
Depois, no começo dos anos 2000, o 4 de julho teve alguns anos ali sem muito brilho, até jogou a Copa do Brasil, mas sem passar a primeira fase, e aí em 2011 conseguiu o terceiro título estadual, mas não foi um título sustentável, digamos assim, porque em 2015 o 4 de julho já caiu para a segunda divisão do Campeonato Piauiense. É uma característica muito forte realmente ali do futebol piauiense, ter muita irregularidade com a maioria dos clubes, times tradicionais são rebaixados, e aí o 4 de julho caiu, mas se levantou logo em seguida e conseguiu se manter na elite estadual, chegando inclusive na semifinal em 2018 e 2019, e aí em 2020 foi campeão estadual, que garantiu essa vaga na Copa do Brasil, foi campeão em cima do Picos, outra surpresa, outro time do interior que chegou na final, o 4 de julho acabou vencendo nos pênaltis, foi realmente surpreendente aquele campeonato piauiense, e aí o 4 de julho garantiu vaga na Série D e na Copa do Brasil de 2021. Como citei no começo, o 4 de julho mostrou na Copa do Brasil, principalmente no jogo contra o São Paulo, uma agressividade, uma ofensividade muito forte realmente, e isso tem nome, tem realmente ali um autor disso, que é o técnico Fernando Tonê. Ele é um cara que subiu com altos para a Série C no ano passado e já vinha com uma carreira sendo construída no Piauí e no Rio Grande do Norte. Ele é gaúcho, mas fez a carreira no Nordeste e começou a se destacar no Piauí, e aí conseguiu esse grande trabalho com altos no ano passado, subiu com um time que mostrava essa agressividade, time que atacava muito fortemente, com os laterais bem avançados, marcava em cima e resultou realmente ali em um dos melhores ataques da Série D, e o time subiu muito bem para a Série C, começou a fazer bem até a temporada de 2021, mas foi eliminado na Copa do Nordeste e o Tonê pediu para sair. Foi até um pouco estranho, bem surpreendente a saída dele, ele justificou que pediu demissão, que queria descansar, e aí pouco tempo depois acabou assumindo o 4 de julho. O técnico anterior do 4 de julho pediu demissão por não concordar com o planejamento do time para a Série D, e aí o Tonê foi chamado então para assumir a equipe e foi uma ótima escolha. Ele teve pouquíssimo tempo de trabalho, teve uma semana, um pouco mais de trabalho antes do jogo contra o São Paulo, o jogo de ida contra o São Paulo, e conseguiu mostrar ali, colocar algumas características do time, do treinador no time. Na primeira fase da Copa do Brasil, o 4 de julho teve um herói que é herói duas vezes. É o zagueiro Caio, que é um jogador e plantonista que trabalhou na linha de frente do combate contra a Covid-19. E por isso ele chamou a atenção, porque foi um dos primeiros jogadores a se vacinar no Brasil. Ele fazia plantão já desde o ano passado, ali cobria os amigos no plantão, e aí quando começou o futebol ele continuava fazendo isso, cobria plantões no hospital de Tianguá, que é uma cidade bem próxima do Piauí, uma cidade do Ceará, bem próxima do Piauí, e que tem ali um comércio muito forte, um movimento muito forte, é uma cidade que recebe muitos piauienses que vão lá para trabalhar, para fazer compras, e aí o Caio ia lá trabalhar exatamente como enfermeiro contra a Covid-19, recebeu a vacina em janeiro, e aí depois em fevereiro ele parou de fazer as duas tarefas, passou a se dedicar só ao futebol e continua lá no 4 de julho, é reserva, não jogou na maioria das partidas, mas contra o Confiança ele fez o gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo. Uma coisa que chamou a atenção no 4 de julho foram os nomes dos jogadores. A escalação tinha ali jogadores com apelidos engraçados, como Ítalo Pica-Pau, Chico Bala, jogadores que inclusive entraram na nossa seleção de apelidos da Série D, na nossa seleção reserva de apelidos. A titular também tem nomes excelentes, mas enfim, Ítalo Pica-Pau, Chico Bala, e tinha também Charás, nomes ali de jogadores mais conhecidos, como Kaká, Esquerdinha, até do Maicon Douglas, tem o Maicon Douglas lá no 4 de julho, e tem, no caso do Kaká, por exemplo, é por causa da semelhança física, o jogador, sei lá, dizem que parece com o Kaká, Kaká em São Paulo. No caso do goleiro,
que é o Jailson. O Palmeiras tem o goleiro Jailson, o 4 de julho tem o goleiro Jailson, que é xará, mas não tem nada a ver com semelhança física, não existe semelhança física, mas a gente está destacando ele aqui por causa das atuações, não por causa do nome. Ele se destacou muito, ele foi decisivo na final do Campeonato Piauiense de 2020, como eu disse, foi decidido nos pênaltis contra o Picos e ele pegou um dos pênaltis, e depois contra o Cuiabá na segunda fase da Copa do Brasil. Então o herói da primeira fase foi o Caio, o herói da segunda fase foi o Jailson, que pegou pênalti e também cobrou pênalti. Um dia antes, ele nunca tinha cobrado pênalti, um dia antes do jogo contra o Cuiabá, ali no reconhecimento de campo, os jogadores treinando pênalti, ele acertou 3 chutes bem, e o técnico, depois, na hora da decisão para os pênaltis, lembrou disso e colocou ele para cobrar. Ele acertou, depois em entrevistas disse que, jogando com amigos, brincando ali, às vezes ele jogava de atacante e tudo mais, mas nunca tinha cobrado pênaltis. E outra história curiosa envolvendo o Jailson é que ele, por causa da Copa do Nordeste, acabou reencontrando um filho que ele não via há 3 anos, um filho Vitor, de 10 anos, lá em Pernambuco, foi jogar contra o Sport pela Copa do Nordeste, ele foi para lá e reencontrou esse filho. E o Jailson tem uma história de superação também, porque ele quase parou de jogar por causa de lesões. Não parou, conseguiu se superar e aí deu a volta por cima dessa maneira incrível, se tornando um ídolo, um herói do 4 de julho. Você pode ajudar a escolher os temas do vídeo do Última Divisão. Basta participar do nosso financiamento coletivo. Acesse o link que está aqui na descrição, lá no Catarse, conheça como ajudar o Última Divisão e receber benefícios por isso. Essa escolha de temas é um dos benefícios possíveis do nosso financiamento coletivo. E o principal jogador, o jogador que mais chamou a atenção no jogo de ida contra o São Paulo, foi o Gilmar Bahia. Ele fez gol e chamou a atenção principalmente pela entrevista que deu logo depois de fazer gol, porque ele contou ali que a irmã dele tinha feito uma profecia, digamos, tinha dito que ele ia fazer um gol importante para o 4 de julho nesse jogo contra o São Paulo, e também ele próprio fez a profecia, porque o jogo estava empatado e ele saiu no intervalo falando: vamos ganhar, com certeza vamos ganhar. E se confirmou, depois o 4 de julho fez o terceiro gol e venceu esse jogo por 3-2. Minha irmã Karina falou que eu ia fazer o gol e Deus me iluminou e acabou fazendo o gol. Agora nós vamos ver o que o professor tem para falar ali no vestiário, para que a gente possa vir no segundo tempo e ganhar o jogo. Nós temos que ganhar o jogo. Nós vamos ganhar o jogo, essa é a certeza. O presidente do 4 de julho, Gilberto Soares, revelou recentemente que a folha salarial do clube é de R$150 mil. Isso já chamou muita atenção, afinal ele enfrentou clubes aí que têm folhas de salarial 2 vezes maior, por exemplo, no caso do Confiança, ou até 10 vezes maior, mais do que isso no caso do São Paulo, e o clube ganhou muito dinheiro com essas participações recentes, chegando na terceira fase da Copa do Brasil ganhou quase R$3 milhões, participando da Copa do Nordeste ganhou R$600 mil, então R$3 milhões. Claro que tudo isso não fica na mão do clube, boa parte vai para os jogadores ali em forma de bicho, aquela premiação por vitórias e classificações, mas o clube não pretende, pelo menos nas palavras do presidente, não pretende sair gastando esse dinheiro, pretende economizar para investir em um CT, construir estrutura, seguindo o exemplo que a gente fala bastante, várias vezes, sobre o Mirassol aqui em São Paulo, que conseguiu um grande dinheiro com a venda do Luiz Araújo e mais alguns bons resultados também, e aí aproveitou para construir um CT e hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, fazendo boas participações no Campeonato Paulista, enfim, está virando um time mais forte. Quem sabe o 4 de julho segue esse mesmo caminho. E é claro que temos que falar sobre a participação do 4 de julho na Série D. Tá começando, caiu num grupo bastante acessível, acho importante para dar tempo para o time se preparar, já que o Tonê chegou agora, vai dar a cara dele para o time, precisa melhorar bastante o sistema defensivo, talvez até com reforços. No grupo, acho que os times maranhenses me parecem os mais perigosos, devem dar trabalho. Aí tem os tocantinenses, que são incógnitos, tem o Guarani de Sobral, que caiu no Campeonato Cearense, mas parece ter feito bom trabalho para chegar competitivo na Série D, e tem o Paragominas, que não foi bem no Campeonato Paraense, mas também passou por mudanças. Então os times ainda são pouco conhecidos, mas
acredito que o 4 de julho está um passo à frente dos demais e deve conseguir um tempo aí, deve fazer uma classificação tranquila e ganhando tempo para montar um time mais competitivo e quem sabe buscar o acesso. É complicado, acho que é bem importante o clube realmente se estruturar e não investir, apostar tudo nessa Série D, porque já tem vaga para a próxima Série D, e a Série D realmente é bem perigosa, tem a fase de mata-matas, às vezes você tem o melhor time, você constrói um time recheado de bons jogadores e não consegue o acesso. Então é mais importante o clube se estruturar, se firmar no Campeonato Piauiense para disputar sempre a Série D e uma hora o acesso vem. E um assunto importante que tem chamado a atenção é a boa fase do futebol piauiense. Tivemos o Altos subindo para a Série C, 2 times do Piauí passando da primeira fase na Copa do Brasil, o 4 de julho chegando mais longe ainda. Isso tudo chamou muita atenção, mas eu quero fazer aí um alerta de que talvez não seja assim uma onda, um grande movimento do futebol piauiense. Podem ser casos pontuais de sucesso e para mim, acompanhando de longe, me parece isso. Parece ali um bom trabalho do Altos, com principalmente o bom trabalho do técnico do Fernando Tonê, o bom trabalho do 4 de julho, que a gente já falou um pouco aqui. Vale ficar de olho no Fluminense do Piauí, time que chegou na final do Campeonato Piauiense de 2021 e tem um empresário local investindo, querendo transformar o clube numa potência, vai disputar a Série D do ano que vem, então vai entrar para as competições nacionais, pode dar trabalho futuramente, e aí isso pode inspirar, trazer juntos os times mais tradicionais, Flamengo e River de Teresina, que estão mal, fizeram campanhas ruins no Campeonato Piauiense, inclusive. O River quase foi rebaixado em 2021, então pode-se criar um movimento. A princípio, inicialmente, dá a impressão que ainda são casos isolados e que vamos ver o que acontece aí se o futebol piauiense, que já sofreu tanto, que já teve tanta fase ruim, pode conseguir agora dar mais orgulho ainda para todos os piauienses e para as pessoas como eu que tem muito carinho pelo Piauí. Agora eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixe seu comentário também sobre tudo isso que falamos aqui, sobre as boas histórias, os grandes personagens do 4 de julho e do futebol piauiense como um todo. Muito obrigado a todos, até a próxima!